Marcos, capítulo 2, no versículo 21, vai dizer assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Nós vemos aqui nessa passagem que as pessoas, vendo que os discípulos do Messias não jejuavam, eles vai e interroga o Messias falando o porquê que os discípulos de João jejuavam, o porquê que os discípulos, os fariseus jejuavam, mas os discípulos do Messias não jejuavam. E ali, irmãos, ele explica que não tem como remendar uma roupa velha com um pedaço de remendo novo. E não tem como colocar vinho novo em uma vasilha de couro velha, pois forçará aquela roupa, forçará aquela vasilha e arrebentará. E isso, irmãos, serve para a nossa vida espiritual. Porque muitas das vezes a gente espera receber algo a mais do nosso Criador. A gente pede e a gente não recebe. A gente bate a porta, pede e não recebe. Mas é porque falta, irmãos, uma busca maior. Falta a gente buscar. Porque há uma diferença entre pedir, entre bater a porta e entre buscar. E um dos motivos o qual a gente não recebe aquilo que a gente pede é por conta que a nossa estrutura espiritual, o nosso compartimento, o nosso odre espiritual não está firme o suficiente. O nosso alicerce não está firme o suficiente. Até, irmãos, olhando para uma casa em construção, quando você vê uma casa em construção, ela é feita, primeiro ela começa com um alicerce. Você precisa alicerçar essa casa, fazer um alicerce, para que essa casa não venha desabar. E assim é na nossa vida espiritual, irmãos, porque nós somos uma casa espiritual. Irmãos, nós vemos que o nosso alicerce é o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o Pai Celestial, é a Palavra. Só que nós também temos, irmãos, que nos fortalecer e expandir o nosso odre espiritual, expandir a nossa estrutura espiritual. Porque da maioria das vezes a gente pede algo maior do que a nossa capacidade, mas nós não estamos preparados. E uma das formas, irmãos, de expandir a nossa estrutura, nossa resistência espiritual é o jejum. Porque o jejum, ele vai mortificar a sua carne. O jejum, irmãos, ele vai expandir o seu odre espiritual, o seu compartimento. E uma das maneiras de você abrir, de você ser mais sensível, de você preparar o seu corpo para receber algo maior, seja uma unção maior, seja, irmãos, um nível maior de experiência, é o jejum. O jejum vai te ajudar. Nós vemos ali, irmãos, que quando os discípulos eles tentaram expulsar aquele demônio, aquele menino que desde criança tinha aquele problema e ele se atirava no fogo, ele se jogava nas águas. Ali eles tentam expulsar aquele demônio. Mas nós vemos ali que ele não consegue. E ali ele vai questionar o mestre por que eles não conseguiram expulsar. E ali ele fala que tem espécie, essa espécie e essa casta só sai com jejum e oração. Então é ali que nós vemos a importância do jejum, irmãos, junto e acompanhado com a oração. Nós vemos a importância do jejum e também, irmãos, quando Esther jejuou. Ali ela não poderia se aparecer perante o rei Xerxes, porque a não ser que ela fosse chamada. E ali, irmãos, ela jejua 3 dias. Ela coloca o palácio inteiro ali, as servas dela, para jejuar 3 dias. E ali, depois de jejuar, ela comparece à sala do rei. Esther acha graça aos olhos do rei. E o rei estende o cetro em direção a Esther, e a Esther não foi morta. Porque naquela época, quem se direcionasse a sala ao rei sem ser chamada seria morto, irmão. Então ali Esther achou graça aos olhos do rei, porque Esther jejuou. Então uma das formas também do jejum, onde o jejum entra, é uma forma de revogar causas improváveis, causas perdidas. Aqui o próprio Messias fala, enquanto ele estava com os discípulos não precisavam jejuar, porque o noivo estava com eles. Mas ali seria só durante aquele tempo, mas quando o noivo fosse tirado, eles teriam que jejuar. Não é um mandamento, mas é o nosso dever, irmãos, como cristão.
Se a gente quer expandir, se a gente quer ir mais fundo, sair do raso, sair, irmãos, ali da fraqueza espiritual, nós temos sim que jejuar. Porque o jejum vai te ajudar a se tornar mais sensível. O jejum vai te ajudar a estar sensível à voz, à presença do Espírito Santo. O jejum, irmãos, vai te dar experiências, vai te dar fortalecimento, vai te expandindo espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente. O seu homem espiritual vai crescendo, vai se fortalecendo, acompanhado com a oração. Trazendo a referência dessa passagem, digamos que nós somos uma vasilha de couro, mas ali a vasilha de couro está velha, ou seja, está fraca, não aguenta o que vai ser depositado dentro. E ali quando você começa a jejuar, orar, buscar, então você vai se expandindo. Então o seu compartimento, o seu odre espiritual vai estar propício, vai estar pronto, preparado, fortalecido para receber o vinho novo, para receber o azeite novo, a unção nova. Precisa preparar o seu corpo. Você precisa preparar a sua estrutura espiritual. Você precisa se santificar através do jejum, se fortalecer através do jejum, para que você esteja preparado para receber aquilo que vai ser depositado dentro. Porque se você não estiver preparado, se a sua estrutura estiver fraca, se o vaso estiver rachado, irmãos, aquilo que será depositado dentro vai vazar pelas rachaduras, vai se perder, vai ser quebrado, porque não está sendo estruturado o suficiente, não vai estar firme, não vai estar alicerçado. Então sim, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, não somente pedir, mas buscar profundo, buscar crendo,